Você já sentiu aquele vazio no peito quando percebe que sua própria casa virou um campo de guerra? Quando o silêncio entre as pessoas que mais ama dói mais do que qualquer grito? Quando você olha ao redor da mesa de jantar e vê estranhos disfarçados de família? Essa dor não é sua culpa, mas a cura pode começar com você. Hoje, no quinto dia da nossa corrente de oração a Santo Antônio, vamos enfrentar uma das feridas mais profundas do coração humano: famílias despedaçadas que precisam de união. A família quebrada é como um espelho rachado. Você ainda consegue se ver nele, mas a imagem está distorcida, fragmentada. Cada pedaço reflete uma memória, uma mágoa, uma promessa não cumprida. E quanto mais você tenta juntar os cacos, mais se corta. Mas existe uma força maior que pode recompor esse espelho. Uma força que não ignora as rachaduras, mas as transforma em linhas de ouro, como na arte japonesa do kintsugi. Santo Antônio conhece essa arte. Ele sabe como encontrar o que estava perdido, incluindo o amor perdido entre parentes. Pare por um momento e pense. Quantas famílias você conhece que estão se desfazendo por dentro? Quantos filhos crescem vendo os pais como adversários? Quantos pais dormem no mesmo teto, mas vivem em mundos separados? Quantos irmãos que um dia brincaram juntos, hoje mal se cumprimentam? A união familiar não é um luxo, é uma necessidade vital, como o ar que respiramos. Quando falta, tudo sufoca. Mas aqui está a verdade que poucos ousam dizer. A oração pelas famílias que precisam de união começa com a oração pela sua própria capacidade de ser um instrumento de paz. Você não pode dar o que não tem. Não pode plantar amor onde só existe amargura. Não pode construir pontes se suas próprias mãos estão tremendo de raiva ou medo. Santo Antônio não era apenas o santo dos objetos perdidos, era o santo dos corações perdidos, das relações perdidas, das esperanças perdidas. Quando você ora pelas famílias hoje, não está apenas pedindo que Deus conserte os outros. Está pedindo que Ele comece o trabalho de cura dentro de você. Porque a família é como uma corrente. Se um elo está fraco, toda a corrente fica vulnerável. E talvez, só talvez, você seja o elo que precisa se fortalecer primeiro. Vou te contar algo que vai mexer com você. Existem famílias se destruindo agora mesmo enquanto você assiste a este vídeo. Crianças indo dormir sem entender por que papai e mamãe não se falam mais. Adolescentes construindo muros emocionais porque a casa virou um ambiente tóxico. Idosos morrendo sem ver os filhos reunidos uma última vez. E existe uma pergunta que ecoa no silêncio de cada uma dessas casas. Será que ainda há esperança? A resposta é sim. Mas a esperança não vem de querer que os outros mudem. Vem de você se tornar o tipo de pessoa que atrai a mudança. Como um imã, como uma luz no meio da escuridão, como água fresca em terra seca. Santo Antônio sabia disso. Por isso sua oração não era apenas Deus, mude as pessoas. Era Deus, use-me para ser parte da solução. Agora vou te ensinar algo prático sobre orar pelas famílias. Primeiro, pare de orar apenas pelos outros. Comece orando para que Deus te mostre onde você pode melhorar como filho, como pai, como cônjuge, como irmão. A transformação familiar começa com a autotransformação. É como reformar uma casa. Você não pode construir paredes novas sobre uma fundação rachada. Segundo, ore por famílias específicas. Não generalize. Quando você diz, Deus abençoe todas as famílias, está orando por ninguém. Quando você diz, Deus traga paz para a família do Silva, que estão brigando por herança, aí sua oração tem endereço, tem nome, tem poder. Santo Antônio era específico. Ele encontrava objetos específicos para pessoas específicas. Sua oração também deve ser assim. Terceiro, ore para que as famílias aprendam a perdoar antes de aprender a esquecer. O perdão não é amnésia. É a decisão consciente de não usar o passado como arma contra o presente. É como desarmar uma bomba. Não é sobre fingir que a bomba nunca existiu. É sobre retirar a espoleta para que ela não exploda e destrua o que ainda pode ser salvo. Quarto, ore para que as famílias redescubram a arte da conversa real. Não essas conversas superficiais sobre o tempo ou o trabalho.
Conversa de verdade, onde se fala sobre sonhos, medos, arrependimentos e esperanças, onde se admite fraqueza sem medo de julgamento, onde se pede desculpas de verdade e se aceita o perdão de verdade. A maioria das famílias se desfaz não por falta de amor, mas por falta de comunicação real. Aqui está uma verdade que vai doer, mas que pode te libertar. Talvez você seja parte do problema familiar que está orando para resolver. Talvez sua teimosia, seu orgulho, sua incapacidade de pedir desculpas esteja alimentando a divisão e não tem problema. Reconhecer isso não te torna fraco, te torna humano. E humanos podem mudar. Pense na sua própria família agora. Não na família perfeita que você gostaria de ter, na família real que você tem, com todas as suas imperfeições, traumas, personalidades difíceis e histórias complicadas. Existe alguém nessa família com quem você precisa ter uma conversa difícil? Alguém a quem você precisa pedir perdão? Alguém que você precisa perdoar? A oração sem ação é como plantar sem regar. Pode parecer que você fez sua parte, mas nada vai crescer. Santo Antônio tinha uma frase poderosa: as ações falam mais alto que as palavras, mas as palavras podem dar vida às ações. Sua oração pelas famílias precisa se transformar em palavras de vida, em gestos de reconciliação, em iniciativas de paz. Porque Deus não vai fazer por você o que você pode fazer sozinho. Ele vai te dar força, sabedoria e oportunidade, mas você precisa agir. Agora vou te dar uma missão específica para hoje. Depois que terminar este vídeo, pegue seu telefone e mande uma mensagem para alguém da sua família com quem você não fala há tempo. Não precisa ser um textão dramático. Pode ser algo simples como: estava pensando em você. Como está? Às vezes, a ponte mais longa começa com o primeiro passo mais pequeno. E se você está pensando, mas eles que começaram a briga, ou eles que me magoaram primeiro? Pare. Pare agora mesmo. Esse pensamento é o veneno que mata a possibilidade de cura. Não importa quem começou, importa quem vai ter coragem de recomeçar. E Santo Antônio está do lado de quem tem coragem de recomeçar. Existem famílias que estão há anos se digladiando por questões que, vistas de longe, são ridículas. Irmãos que não se falam por causa de uma herança, pais e filhos separados por diferenças políticas, casais destruindo décadas de história por orgulho ferido. E enquanto isso, o tempo passa, e as pessoas morrem, e as oportunidades de reconciliação se perdem para sempre. Não deixe isso acontecer com você. Não seja a pessoa que vai se arrepender no futuro por não ter tentado hoje. Porque no final da vida, ninguém deita na cama desejando ter trabalhado mais, ter ganhado mais dinheiro ou ter tido mais razão nas discussões. As pessoas desejam ter amado mais, ter perdoado mais, ter estado presente para quem importava. A oração pelas famílias que precisam de união é também uma oração pela sua própria maturidade emocional. Porque união não significa que todos vão concordar em tudo. União significa que, mesmo discordando, escolhemos continuar nos amando. É como uma orquestra. Cada instrumento toca uma nota diferente, mas quando tocam juntos, criam harmonia. O problema não é a diferença. O problema é quando cada um quer tocar sua própria música. Santo Antônio sabia que o amor familiar é como uma planta. Precisa ser regado diariamente com pequenos gestos de carinho, compreensão e paciência. Não adianta jogar um balde de água uma vez por mês e esperar que floresça. O amor cresce nos detalhes, na pergunta sincera sobre o dia, no abraço demorado, na risada compartilhada, na disposição de ouvir sem julgar. Mas também é preciso saber podar. Algumas atitudes tóxicas precisam ser cortadas para que a família possa crescer saudável. O amor verdadeiro não é permissivo, é transformador. Ele confronta o que é errado, mas sempre com o objetivo de curar, nunca de destruir. Quando você ora pelas famílias hoje, ore também para que elas tenham sabedoria para distinguir entre problemas que podem ser resolvidos com diálogo e problemas que precisam de ajuda profissional. Algumas feridas familiares são profundas demais para serem curadas apenas com boa vontade. Precisam de terapia, de mediação, de intervenção. E não tem vergonha nisso. Procurar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Ore para que as famílias entendam que união não é ausência de conflito. É presença de amor no meio do conflito. É a capacidade de brigar e fazer as pazes, de discordar e continuar se respeitando, de errar
e ser perdoado, de perdoar e ser curado. E ore para que você tenha sabedoria para saber quando ser forte e quando ser flexível nas suas relações familiares. Às vezes, o amor exige firmeza. Outras vezes, exige flexibilidade. Como uma árvore que precisa ter raízes profundas para se manter em pé, mas galhos flexíveis para não quebrar no vento. Aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito. Você não precisa esperar que toda a sua família mude para começar a viver em paz. Você pode começar sendo a pessoa que você gostaria que todos fossem. Pode começar oferecendo o tratamento que gostaria de receber. Pode começar sendo o exemplo da mudança que quer ver. É como acender uma vela no escuro. Você não precisa iluminar o mundo inteiro de uma vez. Precisa apenas ser luz onde está. E quando você é luz, outras pessoas naturalmente se aproximam. Porque todo mundo está procurando um pouco de calor, um pouco de clareza, um pouco de esperança. Santo Antônio era conhecido por seus milagres, mas o maior milagre dele era transformar corações duros em corações compassivos. E ele pode fazer isso na sua família também. Mas vai precisar da sua cooperação. Vai precisar que você pare de tentar controlar os outros e comece a se controlar. Vai precisar que você pare de esperar que os outros mudem e comece a mudança em você mesmo. Agora, nos últimos momentos desta oração do 5º dia, quero que você feche os olhos por um instante e visualize sua família reunida, realmente reunida. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, conversando, rindo, se apoiando. Veja isso como se já fosse real. Sinta a paz que isso traria para o seu coração. Sinta a gratidão antecipada por essa bênção. Esta imagem que você acabou de criar não é apenas um sonho, é uma possibilidade real. Mas ela depende de escolhas reais que começam hoje. Depende de você escolher o perdão em vez da mágoa, a conversa em vez do silêncio, a humildade em vez do orgulho, a ação em vez da espera. Santo Antônio, que encontra o que estava perdido, pode encontrar o amor perdido na sua família. Pode restaurar a confiança quebrada, pode curar as feridas abertas, pode reunir os corações separados. Mas ele vai fazer isso através de você, através das suas escolhas, através da sua coragem de dar o primeiro passo. Então pare de apenas orar pelas famílias que precisam de união. Torne-se a resposta para essa oração. Seja o instrumento que Santo Antônio vai usar para trazer a cura que você está pedindo. Porque no final, a oração mais poderosa não é Deus, faça alguma coisa. É Deus, use-me para fazer alguma coisa. O poder de transformar sua realidade familiar está literalmente nas suas mãos. Nas palavras que você escolhe falar, nos gestos que você escolhe fazer, nas atitudes que você escolhe ter. Não espere o momento perfeito. Não espere que os outros façam a primeira move. Faça você, agora, hoje. E enquanto você age, continue orando. Porque a combinação de oração com ação é a fórmula mais poderosa para mudanças reais. A oração te dá direção. A ação te dá resultado. Juntas, elas podem transformar qualquer situação familiar, por mais complicada que pareça. Se este vídeo tocou seu coração, se estas palavras encontraram eco na sua realidade, não guarde para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para continuar esta jornada de transformação nos próximos dias da nossa corrente de oração. Porque ainda temos 2 dias pela frente. E cada um deles pode ser o dia que muda tudo na sua vida. A família que você sonha ter pode começar a se tornar realidade hoje. O primeiro passo é seu.